Você quer investir melhor? Pois é, então esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar sobre 6 características que você deve buscar entender em cada investimento, de forma que você seja capaz de fazer boas escolhas e até de compará-los na hora de investir. Meu nome é Ricardo Soares e é hora de investir. E aí, investidores atrasados e pontuais? Algo bem normal quando a pessoa começa a investir é se deparar com um monte de tipos de produtos financeiros que ela até então não conhecia e agora ela deve buscar entender para que tome aí a melhor decisão possível. Então hoje eu vou te falar de 6 pontos que você deve buscar entender em cada tipo de investimento para que você tome aí a melhor decisão na hora de investir o seu dinheiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aqui nesse botão vermelho e se você gosta desse assunto de finanças e investimentos, já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a atingir mais pessoas. O primeiro dos 6 pontos que você deve procurar entender nos investimentos é o valor mínimo a ser investido. O que é o valor mínimo? O valor mínimo é a quantidade mínima de recursos que você precisa ter para acessar algum tipo de investimento. Então você deve se atentar tanto ao valor mínimo quanto ao valor necessário para que você faça novos aportes nesse investimento que você fez. Vou dar aqui alguns exemplos. No Tesouro Selic, por exemplo, a gente sabe que com um pouco mais ali de R$100 você consegue fazer seu primeiro aporte. E cada aporte novo seu precisa ter o mesmo valor aí de no mínimo R$100, R$100 e alguma coisinha ali. Nos fundos de investimento, a gente sabe que tem fundos de investimentos para todos os tipos de bolso. Tem fundo de investimento aí que você entra com R$100, outros com aporte inicial só de 500, de 1.000, de 10.000, de 20.000, até de 50.000. Então, nos fundos de investimento, quando você vai investir, você tem que ver ali tanto o necessário para que você entre no fundo de investimento, quanto os novos aportes. A gente sabe, por exemplo, que tem fundos que você só entra neles com R$5.000 e os aportes mínimos, as movimentações mínimas para mais e para menos, são só de R$3.000. Então, na hora de você escolher um tipo de investimento desse tipo, não adianta você olhar ali qual o melhor fundo. Você vai ter que escolher o melhor fundo de investimento dentro da sua realidade, porque não adianta você entrar num fundo de investimento com um valor aí que você já tem guardado, mas depois não conseguir fazer novos aportes. Então, entender esse valor mínimo na hora de investir é algo fundamental. Na renda variável, a gente tem os fundos imobiliários, você tem fundos imobiliários muito bons aí a partir de R$100, você tem também ações boas a partir de R$10, considerando uma taxa zero na hora de investir na corretora. Então, bota isso na sua cabeça. Valor de investimento, valor mínimo. Qual é? O segundo ponto que eu queria que você gravasse aí na sua cabeça é com relação ao prazo de investimento. Vou dar alguns exemplos. Quando você investe, por exemplo, aí no Tesouro Selic, você sabe que você está estabelecendo uma relação com relação àqueles títulos públicos até 2025, hoje na data desse vídeo. Por quê? Porque o tesouro disponível lá é o Tesouro 2025. Já nos CDBs, por exemplo, você tem ali uma relação de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos. Então, esse é o prazo de investimento desses produtos. Já nas ações e fundos imobiliários, a gente não tem ali um prazo explícito a ser investido, um prazo em que essa relação de você, acionista, com a empresa, não existe nenhum tipo de prazo. Você pode entrar na bolsa e vender suas ações, mas a gente sabe que é recomendado que ações e fundos imobiliários sejam aí uma parte da sua carteira de investimento de longo prazo. A gente vai falar mais para frente de um ponto e vai falar sobre isso. Outro ponto importante a ser considerado é a liquidez. E muita gente confunde a liquidez com prazo. A liquidez é a facilidade com que você tem de transformar o seu dinheiro investido em dinheiro na sua mão. Por exemplo, a poupança tem liquidez imediata. O Tesouro Selic, apesar de ter um prazo na relação ali entre as partes até 2025, por exemplo, a liquidez é diária. Então, a qualquer momento você pode
solicitar o seu resgate no Tesouro Direto ou no Tesouro Selic e você vai ter acesso ao seu dinheiro ali no dia seguinte. Já nos CDBs, que a gente citou aqui no outro tópico, você tem que ficar bem atento, porque a maioria dos CDBs são sem liquidez, eles não possuem liquidez. Então eles têm ali um prazo de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 2 anos, 5 anos, e eles não têm liquidez. Então não tem choro, meu amigo. Colocou o dinheiro lá, você estabeleceu aquela relação com aquele prazo, mas a liquidez, que é a facilidade que você tem, você não consegue sacar seu dinheiro de volta. Então, muito cuidado com o dinheiro que você coloca em CDBs. O que eu queria deixar claro nesse tópico é que existem investimentos com prazo longo, mas com alta liquidez, por exemplo, o Tesouro. Existem investimentos com prazo curto, mas sem liquidez, por exemplo, em um CDB de 3 meses. Pode ser que você estabeleceu aquela relação de 3 meses, mas você não tem liquidez, então não tem como pular do barco antes do prazo final. Então, entenda bem essa diferença entre prazo e liquidez. Existe muita confusão das pessoas com relação a isso. Outro ponto importante a ser entendido no momento que você faz o investimento é com relação ao risco. Na minha opinião, a palavra risco nos investimentos acaba sendo até muito banalizada. Eu divido o risco em 2 partes. A primeira é a possibilidade de você perder parte ou totalmente o capital que você investiu em determinado tipo de investimento, ou apenas o que eu chamo de volatilidade, que são as flutuações que o seu investimento vai ser submetido durante o prazo, ou mesmo que não exista um prazo, a volatilidade com que seu capital vai estar aí submetido. Na maioria das vezes, esse risco, quando a gente está falando de volatilidade, o risco maior às vezes não está relacionado ao investimento em si, mas está relacionado ao seu comportamento como investidor. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Os títulos longos do Tesouro Direto, por exemplo, IPCA 2035, 2045, eles possuem um risco maior do que o Tesouro Selic. Mas quando a gente fala que eles possuem um risco maior, não está relacionado aí a chance de você não receber o dinheiro que você investiu. Está relacionada à volatilidade que esses títulos têm até o prazo final acordado ali no momento da compra. Então o risco maior está mais relacionado ao seu comportamento, ao seu planejamento. Então, se você não se planejar bem, você corre o risco ali nos títulos de longo prazo do Tesouro Direto de ter que sacar um valor inferior ao que você investiu. E isso se as condições de mercado não estiverem tão favoráveis se você quiser pular do barco antes do fim. Para quem quer seguir com título de longo prazo até o final, ele não apresenta nenhum tipo de risco. Nas ações, o risco também está associado a essa volatilidade, principalmente, de você ter que sacar o seu dinheiro, ou seja, vender suas ações antes que o investimento tenha ali um período de maturação. A gente tem também nas ações o perigo de você perder o capital investido. Por exemplo, se a empresa for tendo um desempenho cada vez pior e perdendo aí seus fundamentos, ao ponto até de entrar na falência. Mas algo interessante nas ações e fundos imobiliários é que a sua perda está limitada ao capital que você investiu. Já os seus ganhos não têm nenhum tipo de limite específico. Você pode usar esse fator risco, volatilidade, ao seu favor na hora de investir. Até porque a gente sabe que, no geral, maiores riscos estão associados a maiores rentabilidades. Outro ponto a ser observado na hora de investir é a questão da tributação. E aí, você vai pagar imposto de renda? Não vai pagar imposto de renda? Então, muito cuidado na hora de tomar decisão baseada nesse ponto, porque existe aí uma série de pegadinhas no mercado financeiro de investimentos que têm uma apelação de que não pagam imposto de renda, mas no fim das contas a sua rentabilidade poderia ser maior em outros investimentos que pagam imposto de renda. O que eu quero dizer aqui é: se atente a esse ponto com relação à tributação. Entenda isso e, no fim das contas, pense aí com relação à rentabilidade líquida que você vai ter. Em falar em rentabilidade, esse é o nosso último tópico e, se eu parar para pensar aqui, talvez eu nem precisasse falar dele, porque rentabilidade costuma ser o que as pessoas mais olham. Então, na hora de investir, olhe sim a rentabilidade, estude a rentabilidade passada, busque entender por que ela aconteceu, até porque rentabilidade
rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e aí com base todos esses pontos que a gente falou até aqui, você vai ser mais capaz de tomar sua decisão de investimento. Então preste atenção, qual vai ser sua rentabilidade? Ela é pré-acordada? Ou a sua rentabilidade vai ser indexada aí a indicadores como inflação, IGPM, ou não existe garantia e na verdade você está ali na renda variável e sua rentabilidade vai estar associada a fatores externos de mercado e também o desempenho da empresa que você comprou, o fundo imobiliário. Então, se atente a esse ponto, faça a relação da rentabilidade com o risco, entenda também se a rentabilidade que você está tendo é justa com relação ao risco que você também está correndo. É esse o recado que eu queria dar para vocês. Se atentem sempre então ao valor mínimo, ao prazo, à liquidez, ao risco e volatilidade, à tributação e à rentabilidade na hora de investir. Fica aqui meu grande abraço, deixa o seu like nesse vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!